boa noite, Agostinho Zacarias. Boa noite, Moçambique. Boa noite, Moçambique. Combinamos para hoje, como não poderia deixar de ser, falar do 7 de setembro, olhar também para o contexto em que vivemos hoje, principalmente os dois conflitos no centro e no norte do país. Vamos também falar dos progressos no DDR, tendo em conta a desmobilização de 140 guerrilheiras da RENAM, e vamos, no fim, falar do memorando de entendimento entre o governo e a RENAM. Comecemos com 7 de setembro, 46 anos do acordo fundador da nação, fundador do país, fundador do Estado. Mas hoje lidamos com a situação de ainda não a pacificação com a RENAM, no caso do centro do país, e a situação de insurgência em Cabo Delgado. Na sua intervenção, o Presidente fez destaque a estes dois aspectos, o que significa que são importantes para a paz em Moçambique, e destacou que em Cabo Delgado mantém-se confrontos intensos entre forças governamentais e as forças que representam os insurgentes, e no centro apelou à autoproclamada Junta Militar da RENAM para que integre o processo de DDR. Qual é a leitura que faz destes 46 anos dos acordos de Lusaka? Os acordos de Lusaka foi um marco importante na nossa história, porque deu-nos a esperança de que o colonialismo ia acabar em Moçambique, que o processo já tinha iniciado. Não, a guerra colonial iria terminar, e que punha-se em frente um desafio de construção ou reconstrução de uma nação. Lembro-me, acho que eu tinha 17 anos, o entusiasmo, portanto, era bastante grande, e pulávamos de um lado para o outro, e gritávamos os vivas, e aprendíamos muitos textos e discursos dos dirigentes da Frelimo. Na altura era uma data bastante importante. Exato. Envolvidos 46 anos, nunca pensei que hoje estaríamos nesta fase. Exato. De dúvida de onde é que nós estamos ou para onde é que nós vamos. Pensei que talvez pudesse estar num país desenvolvido e que estaria, pelo menos, num país de rendimento médio. Mas continuamos, como sabe, um dos países mais pobres do mundo, e um dos países mais pobres do mundo. De conflito. A questão aqui, Agostinho Zacarias, nestes 46 anos, o que no seu entendimento falhou para que não sejamos hoje um país de rendimento médio e continuemos ainda com situações de conflito? A opção das políticas económicas, aliás, na data da proclamação da independência, a África do Sul, liderada pelo apartheid, e nós nessa altura também, como vínhamos sendo apoiados por países socialistas que considerávamos aliados naturais, caso da União Soviética, do Cuba. RDA. Cuba não teve um grande papel determinante na nossa luta armada, na nossa luta de libertação. Até houve momentos de contradições entre Cuba e Moçambique na altura da independência. Exato. Mas os outros países, por exemplo, tiveram um apoio mais direto, mais preponderante. Então havia um medo da África do Sul apartheid, em geral do Ocidente, admitamos, que nós iríamos nos tornar um satélite soviético, um satélite dos países socialistas aqui na região. E daí que há esforços de se mover uma guerra de destabilização que começa para isolar e neutralizar o país. E tornar inviável totalmente, era tornar desgovernável e inviável, porque se o projeto socialista triunfasse, a situação era diferente. Exato. E daríamos esperanças às outras colónias que continuavam, o caso da Namíbia e do Zimbábue. Exato. E também a vizinha África do Sul. Mas como é que isto influenciou o desenvolvimento do país? É a guerra de desestabilização de 16 anos que não permitiu que a economia
desenvolver-se ao nível social também os incentivos, uma vez que a guerra civil também é responsável pela destruição de uma boa parte do tecido econômico e social. Qual foi a influência desta fase que vai buscar no processo de desenvolvimento do país? Praticamente nós só tínhamos apoios grandes dos países socialistas. Não tínhamos relações com as instituições de Bretton Woods, poucas relações com os países do Ocidente. A ideia de mercado livre era alheia à nossa realidade. O que existia eram apoios, algum comércio que nós praticamos até era um comércio barter, de troca de produtos, e não através de moedas convertíveis. A nossa moeda quase que não valia nada. Portanto, havia políticas económicas e políticas, vamos lá dizer, de segurança dirigidas ao fato de nos tornar inviáveis como tal. O que Moçambique fez durante este tempo todo foi tentar reagir em sua defesa durante todo este tempo, tentar defender-se e manter-se no mapa. Tínhamos outros desafios de construção de um Estado. O Boaventura há de se lembrar que nós só tínhamos muito poucos quadros de formação superior. Exato. E acho que em 1976, por aí, houve um problema, se a memória não me trai, de uns funcionários moçambicanos que tinham dupla nacionalidade, ou que ficaram na altura dupla nacionalidade, que era proibido. Então, o governo moçambicano, na altura, decidiu expulsar todos esses funcionários. E contribuiu para o enfraquecimento do Estado. Exatamente. E com poucos recursos era difícil defendermos uma guerra de agressão contra a Portanto, esta é a caracterização das primeiras décadas após a independência. Das primeiras décadas. Depois a seguir, com a Constituição que abria já o multipartidarismo, abria a economia. O que correu mal aqui? Moçambique começou a aprender das limitações dos países socialistas para nos apoiar nisto. Ainda nos anos 80, 82, 83, 84, começou um esforço do governo a tentar, e do Partido Frelimo na altura, tentar balançar. O que se acreditava na essência como políticas socialistas dessa altura poderiam continuar, mas isso não nos poderia impedir de estabelecer relações com os outros países. Exato. Acho que esse compromisso foi encontrado muito rapidamente e o país começou aos poucos a definir-se, e sempre desde o início Moçambique definiu-se como um país não alinhado, não entrava no bloco socialista nem no bloco capitalista, não éramos membros da NATO, nem apoiantes da NATO, nem apoiantes do Pacto de Varsóvia como tal. Exato. Então, os nossos maiores amigos eram os países não alinhados. Exato. Então, essa foi a linha que se seguiu na altura que conseguiu estabelecer relações com países de diversas orientações políticas e económicas na esfera internacional. Eu puxo cá mais para frente, os anos 90 e a primeira década do ano 2000. Portanto, já tínhamos resolvido o problema, digamos, em termos de regime político e econômico, já tínhamos eleições multipartidárias com os seus problemas, mas foram, digamos, certificadas por organizações internacionais, tínhamos uma economia de mercado livre, onde já poderia surgir um empresariado que com pernas próprias poderia andar. Portanto, nesta fase de maior euforia de um regime mais aberto, que é o que vivemos hoje, foi esta fase em que ressurgiram os problemas com a RENAM e depois temos o conflito em Cabo Delgado. Vamos já cá para os dados mais recentes. Sim. Qual é a leitura e como é que podemos projetar
estes dois conflitos que são a grande preocupação hoje, pelo menos em termos de paz e soberania do país. O problema da guerra no centro é um problema que surge da guerra dos 16 anos, alguns dos problemas que ficaram mal resolvidos. Um deles foi o facto de a Renamo não ter sido honesta em desarmar completamente os seus combatentes. Tivemos aqui durante muito tempo, aliás já falámos sobre isto na altura, surgiram esconderijos de armas, havia o argumento de que o presidente da Renamo ainda merecia ter uma defesa que não fosse das forças de segurança do Estado, porque pensavam que as forças do Estado eram partidárias e que nunca haveriam de permitir essa segurança ao presidente da Renamo. E depois todo o sistema de reinserção das forças da Renamo para a sociedade, que ficou muito difícil. Primeiro porque tínhamos um contingente de combatentes. É fácil formar um combatente. 3 semanas pode treinar a pessoa a disparar e vai disparar. Mas não tem a disciplina militar. Integrar essa pessoa no exército ou na polícia, depois dos combates armados terem finalizados, é bastante difícil. Exato. Portanto, mesmo que as pessoas deixem as armas num determinado sítio ou entreguem as armas, a mentalidade transforma-se com o tempo. É preciso que as pessoas aprendam as novas profissões técnicas, de se inserirem numa nova vida social, que foi muito difícil. Estávamos a lidar com cerca de 93 mil pessoas. E claro que os doadores também não apresentaram, não foi muito fácil convencer-lhes que é um programa que deve durar muito tempo. Para eles, acabou o NUMOSE, acabou o nosso compromisso com Moçambique, o mais rapidamente que nós conseguimos sair daqui era melhor para eles. Mas para nós, o problema prevaleceu, continuamos a ficar, a lutar, tantos esforços para ver se conseguíamos resolver o problema. Naturalmente, há falhas e que, ao se adiar a resolução desses problemas, tornou-se num problema colossal. Aqui, uma das questões que se levanta é como é que se conseguiu, como é que o presidente Chissano conseguiu durante mais de 20 anos controlar a Renamo e Afonso Dhlakama. Como é que, pelo menos, apesar das diferenças, sempre que terminava um ciclo eleitoral, tínhamos os famosos conflitos pós-eleitorais, tínhamos ameaças do falecido líder da Renamo, tínhamos tudo isso. Mas não tínhamos tiros, não tínhamos esta ameaça com violência nas estradas, tínhamos a N1, toda ela em condições de ser usada a qualquer momento. Como é que depois de mais de 20 anos, digamos, o conflito armado, ele despoleta? Primeiro temos que reconhecer que o Chissano continua a ser o diplomata número 1 deste país. Os seus métodos de conversar e de tentar convencer, muitos acham que ele é muito lento, perde tempo a tentar conversar e a convencer, mas é uma virtude que ele tem, que todos nós temos que conhecer. Portanto, há esse caráter pessoal dele, da maneira como ele encaminha as coisas. Exato. Segundo, o esforço que existiu era não só do governo, mas também de todo o povo moçambicano, que compreendia que não queria voltar à guerra, e faziam-se tudo a nível das comunidades para se resolverem os problemas que prevaleciam. Tanto tentar integrar na sociedade através de cerimônias populares ou da comunidade, os líderes religiosos, os líderes comunitários, e
E portanto, havia esperanças. A nossa economia teve uma grande ajuda. Nós chegamos a ser o país que crescíamos cerca de 8% em média por ano. Exato. E que éramos os meninos e meninas bonitas da comunidade internacional, saídos de uma guerra. Com uma certa estabilidade política e também a economia a corresponder. Da comunidade internacional, toda a gente falava do exemplo de Moçambique. Toda a gente falava de como os moçambicanos estavam a conseguir, falando do processo de paz, era o processo de paz citado como um exemplo que poderia ser um exemplo também para o sistema das Nações Unidas. Bom, as dificuldades foram crescendo, tivemos vários desafios, cheias 2000, tivemos El Niño, não sei, várias vezes, as dificuldades económicas foram crescendo também e também a transição política. A transição política. E nesse processo, a questão de reintegração, também porque havia uma certa fatiga, não se podia continuar a tratar, algumas pessoas defendiam Renamo como bebés pequeninos. Agora não tenho isto, vamos à cantina comprar, ou temos que encontrar meios de dar, enquanto temos uma pobreza que era mais de 40%. Então, as prioridades passaram a ser outras. E portanto, é natural. Havia uma espécie de um carinho especial em relação a Renamo, sim, no sentido de a conter e evitar que houvesse algum tanto conflito. O presidente Chissano como o presidente Guebuza sempre deram-se tempo de ir encontrar o líder da Renamo e conversar, mas chegava um determinado momento em que as pessoas desgastaram-se. Tinham pontos diferentes, tinham pontos de vista diferentes em como é que a solução daquele problema que se apresentava tinha que ser resolvido. Exato. Então, isso foi esgotando a capacidade e talvez cansar a própria paciência das pessoas de lidar com o problema desse jeito. Exato. Vamos olhar para frente, o conflito no centro. O presidente apelou hoje, Mariano Nhongo, a integrar o DDR. Não é a primeira vez que o presidente faz este apelo, às vezes em formato de aviso, que a junta militar da Renamo ela tem de se integrar, e informou hoje a nação que há combates intensos em Cabo Delgado para recuperar Mocimboa da Praia. Como é que nós olhamos para frente do ponto de vista de consolidação da paz? Como é que resolvemos estes conflitos? Há a parte militar que está no terreno, mas como colocou aqui, há desafios em termos de reconciliação. Exato. Com uma família moçambicana. Como é que a economia ela consegue ser distributiva para que nenhum setor se sinta excluído? Vamos olhar para frente. Exato. Bem, em primeiro lugar, como diz bem, há uma necessidade de se adotar estratégias diferentes. A junta militar, ou os apoiantes da junta militar, não se integraram, não estão a aparecer na desmobilização. O meu maior medo é que estejam a mobilizar ainda mais para engrossarem as suas fileiras. Então, poderemos pensar que deveríamos desmobilizar apenas 5.000 pessoas e vamos ver no fim, daqui a algum tempo, quanto mais tempo passa, vamos ver que temos talvez 10.000 pessoas por desmobilizar, que não estamos planificados para tal. Aqui é um pouco, acho que a maneira como estamos a olhar para a desmobilização, talvez nós precisamos de pessoas, por exemplo, estou a falar da pessoa que está em frente
do processo de desmobilização. Exato. Qual deles? O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas? Não é especial, é enviado pessoal. Enviado especial, assim, corretamente. Pessoal. Pessoal, exato. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas. Sim. Não sei se terá a estatura de poder chamar o Nhongo ou ir até o encontro do Nhongo, porque nos outros países, quando tivemos aqui precisamos de pessoas com estatura. O que é estatura? Estatura, por exemplo, a presença e a habilidade. Quando o presidente Chissano é despachado para países, já foi ao Sudão, já foi a vários países, já esteve em Madagascar a tentar resolver. Ele tem uma estatura própria. Quando a pessoa fala e diz que quer se encontrar, há um conjunto de fatores ou de pessoas ou estruturas que corroboram para que esse encontro aconteça. Quando quer falar com fulano ou fulano que esteja, o fulano quem é? É o fulano, é o Chissano. Então, dá-se tempo. Esse fator jogou Acha que isto influencia, porque isso influencia este enviado sempre. pessoal do secretário-geral das Nações Unidas colocou que Mariano Nhongo é inflexível. Portanto, já houve várias tentativas por telefone, por intermediários, para tentar estabelecer uma ponte com Mariano Nhongo. Mas ele sempre mostrou-se indisponível para qualquer contato. Portanto, está a dizer que se trocarmos as peças de ligação com Mariano Nhongo, provavelmente podemos, pelo menos, garantir este encontro tete a tete. Quando Dhlakama estava vivo, e houve vários mecanismos acionados na região para se chegar ao Dhlakama. Também era inflexível durante um determinado tempo. Não é que começou a falar com as Nações Unidas ou começou a falar... Não, houve pessoas da região, houve outras organizações que foram aos poucos trabalhando com o Dhlakama a tentar convencê-lo para se sentar na mesa das negociações. Eu reconheço que seria difícil para o senhor Manzoni chegar ao Nhongo e dizer vamos nos sentar. Mas, por exemplo, o Zimbábue várias vezes foi a Statonga, foi a diferentes locais onde o Dhlakama estava, vários emissários que foram falar com ele diretamente e que voltaram e vieram dar relatório a preparar o terreno como tal. Este arranjo que nós temos atual talvez não seja o adequado e temos que falar seriamente se esse é que é o caminho que devemos seguir. Esperar que, não sei, é um assunto a considerar. Temos que explorar outras vias, outros caminhos para ver se se consegue convencer. No seu entendimento, não é muito difícil convencer Mariano Nhongo, desde o momento que se identifiquem as pessoas certas que se podem deslocar às matas onde ele se encontra e tentar estabelecer. Por um lado, nós temos que fazer um levantamento de o que é este problema todo. Exato, vamos a isso. Parece-me que existe o problema interno da RENAM. Portanto, tem que se resolver o problema interno da RENAM. Existe o problema da RENAM como organização, existe a questão da desmobilização e existe a facção do Mariano Nhongo. Portanto, esses são os três assuntos que devem ser resolvidos no seu conjunto. Será possível resolver através de apelos e telefonemas? Se calhar não. Podemos talvez tentar outros métodos, sim. Se calhar é a altura de se envolver outras pessoas na região que talvez tenham um certo apelo, autoridade e que possam falar com o Nhongo numa base diferente daquela de responder telefonemas. Exatamente. Vamos aprofundar este tema que levanta. Conhece muito bem o processo em Angola, esteve diretamente envolvido.
em Angola nós vimos várias tentativas de abordagem de Jonas Savimbi, a todos os níveis, mas morreu no último minuto, já com as suas tropas completamente fragilizadas. Portanto, não ouviu ninguém e as aproximações que fez, porque fez vários, assinou vários acordos, mas eles não avançaram. Será necessariamente o peso, a estatura, como coloca, das pessoas que abordam os temas que, digamos, lideram este processo de diálogo, ou o contexto que envolve, digamos, estes líderes rebeldes, ele também influencia? Vou a Angola para também falar um pouco desse caso, porque é o que conhece bem. Aliás, várias vezes quando conversamos, esteve à frente de uma comunicação que devia ser feita entre Savimbi e o secretário-geral das Nações Unidas. Sim. Como é que podemos aqui entender e articular isto quando há situações de aproximação, mas não há resultados? Bom, havíamos de falar da questão do Savimbi numa outra altura, mas aqui a questão é que a questão do Savimbi é diferente porque não se poderia resolver de outra maneira a não ser que ele fosse presidente. Isso estava muito claro para ele. Ele pensa que as eleições de 1992 que houve em Angola foram, como é que se diz? Houve fraude. Houve fraude, foram fraudulentas. E, entretanto, toda essa questão só poderia ser resolvida quando ele fosse presidente. Então, foi prolongando. Em relação à Renamo, sim, eu penso que o governo não vai, a junta militar, porque fala-se no agitar e atacar pessoas indefesas. As forças de defesa e segurança têm a obrigação de defender essas pessoas, vai continuar. E se na eventualidade de defender as pessoas e deparar-se com a força do Nhongo, não haverá outra solução a não ser esmagar a força do Nhongo. Mas pelos apelos que há do Presidente da República, dos outros, parece que há preferência em resolver este problema por via do diálogo. Então, se há essa preferência, talvez reforçarmos um pouco os elementos que possam conduzir a esse diálogo. Esta é a minha lógica de pensamento. Exato. Mas então, se não houver esses meios, o único meio ser este militar, vamos acarretar todas as consequências desse meio militar. Esta situação é diferente da situação do Norte, no sentido de que no Norte é difícil não há ainda um rosto identificado. Não é o problema do rosto. Qual é o problema? Não se pode. Como é que você vai negociar com uma pessoa que, à partida, quer te aniquilar como tal? Ou és tu ou sou eu. Não há coexistência possível entre o Estado Islâmico com as forças seculares da Frelimo ou do Moçambique. Não há coexistência possível. Nós queremos tomar poder, você está do lado de Satanás, nós estamos do lado de Deus, nós queremos tomar poder para resolver este problema. Portanto, como é que você vai iniciar um diálogo? E depois, o Estado Islâmico, como tive a ocasião de explicar aqui, não é porque eles querem um território, como é que vou explicar? Eles estão onde estão. Exato. A capital do Estado Islâmico está muito longe. Funciona na base satélite. É uma ideologia. E que essa ideologia, desde que seja praticada e que se responda com a instalação da lei de Sharia e a religião se instale,
e que os mecanismos de funcionamento não precisam que estejam lá a operar. Eles terão as pessoas que vivem lá, mas o comando será da capital do Estado. Isto aqui, o que se passa é a província, eles consideram a Mocímboa da Praia a província africana do Estado Islâmico como tal. Ainda então, que não tenham o controle territorial. Embora que não tenham... Isso quer dizer a ideia é essa, é que existem mohammedanos ou cidadãos islãos que residem, que estão lá e que precisam da nossa ajuda, e é através do jihad que vamos conseguir atingir esse objetivo. Exato. Como é que você começa a falar com essas pessoas? Exato. Mas eu pergunto assim, até pela sua experiência, como é que se resolve? Eu acho que essa questão só se resolve, só se as pessoas abandonarem essa ideologia e vamos começar a tratar com as pessoas que podem conviver e coexistirem connosco. São pessoas que não podem coexistir connosco, só temos uma opção, que acho que é clara. Exato. Muito bem. Vamos avançar. Assistimos os progressos no DDR, desmobilizadas 140 guerrilheiras da RENAM, todas mulheres, também é indicador de alguma coisa. Falou no princípio sobre as falhas no processo de reintegração no passado, tocou agora o aspecto dos atores do diálogo, considerando que é preciso melhorar alguns aspectos. Este processo do DDR, no seu entendimento, que é um processo decisivo para a pacificação do país, no seu entendimento, acha que está a ser conduzido da forma correta, considerando a exclusão do Mariano Nhongo? Portanto, o processo está a avançar, independentemente de termos o Mariano Nhongo aqui ou não. Uma das mensagens que o Presidente da República tem destacado é de que o avanço do DDR ele vai servir de um exemplo para os elementos que fazem parte das fileiras da autoproclamada junta militar, no sentido de, a partir dos avanços do DDR, convencer a junta militar da RENAM a integrar-se no DDR. Acha isto possível, considerando aquilo que estamos a assistir no DDR também? É difícil adivinhar o que vai na mente das pessoas, mas passou-se um ano, só conseguimos desmobilizar cerca de 500 e tal pessoas, alguns números. Também a falta de transparência nos números, as pessoas que são envolvidas, onde é que estamos. É difícil recolher todos os dados ao mesmo tempo. Exato. Mas não é fácil adivinhar o que vai na mente das pessoas. A experiência mostra que até o momento tem sido difícil integrar essas pessoas no DDR e parece que não estão com vontade de serem integradas. E parece-me que há uma vontade do governo, do Presidente da República, de resolver este assunto de uma maneira amigável, tendo em conta o humanismo que lhe guia e o fato de serem concidadãos moçambicanos. Então, talvez valha a pena dar um esforço ainda, um passo ainda mais no sentido de tentar encontrar uma base de diálogo com o Mariano Nhongo e os seus aliados. Agora, quanto mais tempo isso levar, fica mais difícil, porque penso que cada dia que passa talvez esteja a recrutar novas pessoas e incorporar, para além de estar a destabilizar, a tornar ingovernável e fazer com que as pessoas vivam na base do medo como tal. Exato. Então, talvez valesse a pena tentar encontrar outros caminhos e ver quem que pode ajudar na região. Insiste-se muito que Mariano Nhongo não está a agir sozinho, de que há interesses. O próprio enviado pessoal, secretário-geral das Nações Unidas, colocou isto, de que pode haver interesses nacionais e internacionais em relação ao Mariano Nhongo, portanto, que o abastecem e que de alguma forma dão-lhe uma ideia daquilo que deve acontecer. No seu entendimento, é possível
este cenário de Mariano Nhongo estar a ser um instrumento de quem está na capital do país ou fora, mas com objetivos bastante claros e definidos? Bom, os fatos demonstram que ele de repente tem acesso a um armamento que não sabemos de onde, não sabemos se é aquele armamento velho que foi escondido pela Renamo durante muito tempo ou está a receber de algum lado. E julgo que no passado aventou-se a hipótese de haver uma colaboração com algumas forças estrangeiras baseadas no Congo, por exemplo. Não sei se isso continua a ser verdade. Isso é uma coisa que se devia averiguar. Exato. Então, se não houver empenho diplomático e de segurança a nível de inteligência, vai permanecer uma incógnita. Só que eu penso que não devia permanecer incógnita por muito tempo. São assuntos que devemos resolver o mais rapidamente possível. Muito bem, vamos passar para o nosso último tópico, o memorando de entendimento entre o Governo e a Total, assinado há semanas, e que visa garantir que este projeto da Total seja desenvolvido sem perturbação da insurgência em Cabo Delgado. Há várias questões aqui que são levantadas, algumas das quais que têm a ver com a soberania do Estado, por um lado. Por outro lado, muito a ideia de que parece que há um grande interesse quando é para proteger o capital privado, mas que nestas mesmas zonas vivem comunidades que são alvos dos ataques dos insurgentes. Qual é a sua leitura relativamente a este memorando de entendimento? Eu estou um pouco inquieto pelo facto de que a Total é uma empresa petrolífera que não especializa em assuntos de segurança. Portanto, a proteger as populações e o pessoal não devia ser a vocação da Total. Segundo, é que há uma menção no memorando de entendimento que eles também hão de dar um apoio na área dos golfinhos e de atum. Boaventura sabe que eu, durante muito tempo, não estive aqui no país e que, quando falo com algumas pessoas, por exemplo, e pergunto-me como é que essas dívidas ocultas, o que é que estava por detrás das dívidas ocultas? Como as pessoas explicam-me que, na altura, houve um debate, porque estava claro que íamos descobrir uma jazida de hidrocarbonetos de gás em Cabo Delgado, quando começou a ser real. Houve um avanço de algumas companhias estrangeiras que se ofereceram para estabelecer segurança do pessoal que ia trabalhar offshore nessas áreas. E que o governo moçambicano não achou sensato. Por isso é que optou por criar uma empresa de segurança para proteger a plataforma e proteger os poços petrolíferos ou de gás neste caso. E, entretanto, e que essa mesma empresa ia pescar o atum. Era uma empresa moçambicana que ia pescar o atum e, ao mesmo tempo, ia garantir a proteção. A minha pergunta é, estamos a repetir o mesmo assunto com uma empresa estrangeira agora ou não? É essa dúvida que persiste. Exato. Então, se precisamos de segurança, por que é que não se aprende todos os erros que se cometeu na tentativa de estabelecer essa empresa nacional, a Ematum e as outras, e corrigir esses erros? E essa tarefa ser dada a uma empresa nacional, porque, a experiência, não sei se esta empresa Total são nossos amigos permanentes,
O que eu aprendi até agora é que não há amigos permanentes, há interesses permanentes. No dia que a Total não for nossa inimiga, vamos continuar a patrulhar com ela, a defender as nossas populações. Nos dias que vamos nos tornar diferentes, porque os interesses podem divergir da Total e do governo moçambicano numa dada fase. Agora está tudo muito bem, mas se as coisas correrem mal. A outra questão é que no Mali há uma empresa, aliás, as forças francesas estavam a proteger e a treinar no âmbito sabe que o Sahel tem tido problemas dos jihadistas. Então, há pouco tempo descobriu-se que eles tinham muitos armazenado ou empaquetado barras de ouro e iam sair com aquilo, com essas barras de ouro do país e que diziam que era armamento. Pois há outra questão que eu levanto. A Total será a portadora do armamento para a República de Moçambique? Então, se vão importar armamento, nós temos capacidade de fiscalização que estão a fazer coisas corretas, ou então estamos a trazer outros problemas que no futuro vamos ter que enfrentar. Estamos a viver uma situação idêntica, mais ou menos, no norte do país, idêntica àquela que Angola vive no enclave de Cabinda. Há sempre forças da FLEC e das outras que querem ocupar, embora não atacam diretamente a plataforma petrolífera, mas os trabalhos daquelas são incomodados. Será que é prudente permitirmos... O que é que podemos aprender? Porque Angola nunca permitiu que as forças estrangeiras estivessem ali. O último ponto, Boaventura, é o seguinte, é que estamos na Zona 1. Quando a ExxonMobil entrar na Zona 4, vamos ter o mesmo acordo. Se tivermos o mesmo acordo com a ExxonMobil, como é que ficamos? Cada companhia que entrar, faz um acordo de proteção da sua plataforma. Da plataforma. Como é que vamos resolver este problema? Então, essas são algumas das questões que eu tenho em relação a este acordo e que talvez há uma maneira de se clarificar. Exato. E dada a sua importância, hoje fizemos acima do nosso tempo estabelecido. Agostinho Zacarias, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima segunda-feira. Ok, obrigado. Bem, telespectadores,